Oi, amores! Hoje a nossa aula ela é super especial. Eu vou trazer para vocês algumas leituras. O texto que mais fomentou a aula é esse livro lindo, Clarice, Tudo para Mim. Esse é um das maiores obras-primas da Clarice, é o último texto que ela escreveu, A Hora da Estrela. E esse texto foi escolhido porque ele compõe uma das obras obrigatórias mais cobradas nos vestibulares. Então, A Hora da Estrela, hoje, em 2020, está como leitura obrigatória em mais de 5 vestibulares. Daí eu escolhi, porque vocês tanto se preparam para as provas objetivas, quanto tem um potinho de ouro para a redação. Primeiro que eu entendo esse livro como uma perspectiva filosófica. Ele não é um romance, uma história, e é incrível o quanto que ela tem um potencial de concisão nesse livro, porque é um romance bem curto, mas mesmo essa narrativa sendo curta, ela é muito densa, ela diz muito pra gente. Então eu vou tomar licença, pedir licença a vocês, como eu sempre peço, porque eu vou falar do texto inteiro e vou abordar de modo integral, não vou ter cuidado assim de contar, não contar, porque o meu compromisso aqui é de como usar essa obra na redação e de quais temas vocês podem falar usando essa obra. Paralela a isso, eu separei um pouquinho de algumas referências sociológicas, filosóficas e literárias. Separei o Retrato de Dorian Gray, separei um pouquinho do Sagarana, porque eu acho que tem a ver A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então, aquela ideia de a gente pensar várias leituras, igualzinho a gente faz em sala, a gente vai fazer aqui hoje. E separei uma teórica. Na hora que eu li novamente A Hora da Estrela, eu pensei muito nessa teórica aqui, Judith Butler. Então, eu trouxe também essa pensadora, vou mostrar a capa do livro para vocês. Eu trouxe também essa pensadora para que vocês façam intertextualidade. Então, ela tem vários livros, ela é conhecida, o livro mais famoso dela são Problemas de Gênero. Algumas vezes as pessoas querem falar tretas, porque falar gênero é tipo meio perigoso, tal. Só que eu não tô aqui para discutir perspectiva política, eu tô aqui para discutir o pensamento. E como a gente sabe, na redação, a gente pode, caso a gente queira, até mesmo usar um autor para refutar a ideia. Então, se vocês não gostarem da teoria da Judith, vocês também podem refutar. Mas eu vi muito da Judith na Hora da Estrela e para mim as duas leituras são complementares, na minha cabeça faz muito sentido e eu vou explicar o porquê. Não vou me ater aqui somente a perspectiva de gênero, mas eu acho que eu vou usar muito a Judith com a ideia de ruptura de padrão e com a ideia de invisibilidade social. Então eu vou mostrar exatamente um livro que não é o que fala mais de gênero, que é Corpos em Aliança e Políticas na Rua, porque ela tem uma corrente filosófica lindíssima que ela fala sobre a aliança entre os corpos, como as pessoas elas têm de conviver com a diferença e tecer uma aliança entre si. Isso, na sua proposta de intervenção, é a coisa mais linda do mundo. Então, eu acho que a Judith e a Clarice, elas dialogam muito bem entre si. Então, o tema da aula de hoje vai ser A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e Judith Butler, Corpos em Aliança e Políticas das Ruas. Eu vou fazer o intertexto entre essas duas obras e a gente vai discutir uma pensadora contemporânea e a nossa clássica Clarice, que é muito maior do que uma escritora. Ela é uma pensadora, ela traz muita filosofia aqui dentro e eu espero que vocês gostem demais. Então, eu vou começar falando da Hora da Estrela. Essa obra, ela tem 2 personagens muito importantes. O próprio autor, narrador, que é o Rodrigo,
a Macabeia. E eu separei muitas coisas dessa obra, quero começar pela primeira página. Eu acho tudo muito conciso. Então ela fala bem assim: tudo no mundo começou com um sim. Quando eu leio isso, eu já penso tanta coisa, não sei se eu sou louca, mas eu lembro do Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Tudo na vida começou com um sim. Me lembra o que a vida quer de nós é coragem. A vida esfria, a vida esquenta e o que ela quer de nós é coragem. Me lembra muito isso, sabe? Tudo no mundo começou com um sim. Que sim é esse? É o sim de a gente agir, é o sim de a gente fazer alguma coisa, é o sim de a gente decidir, né? Então eu fiquei pensando nisso. Ela fala uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Enfim. E aí ela começa aqui já a filosofar. E esse autor, ele se deparou certa vez com uma mulher, essa mulher nordestina no meio do Rio de Janeiro, magricela, feia, pobre, abandonada, totalmente invisível, e ele teve o olhar para essa mulher, né? Eu acho que há duas epifanias aqui. A epifania desse narrador quando ele encontra Macabeia, e ele passa 2 anos pensando nessa mulher e ele tá angustiado, porque ele tem que contar, ele vai sair da vivência e da experiência dele para contar a história da Macabeia. Isso incomoda ele, né? Porque ele vai pensar o quanto que esse ser é infeliz e desgraçado. E a própria Macabeia, que vai ter a sua hora de estrela, e a gente vai falar disso mais pra frente. Bom, logo no primeiro momento eu pensei na Judith Butler, porque tem um pedaço que ele fala assim: pensar é um ato, sentir é um fato. E eu falei, gente, Judith Butler. A Judith Butler, ela tem a teoria da performatividade. O que significa isso? Para Butler, o importante não é o pensar. Então, o Cogito, quando ele fala penso, logo existo, é como se a Butler estivesse propondo ajo, logo existo. Ela vai falar que são as ações sociais que dão vida que dão humanidade, que dão existência para as pessoas. Então ela vai falar, por exemplo, assim, ela tem uma teoria que chama teoria do reconhecimento. Ela vai falar que é muito importante que o outro reconheça a minha humanidade, independente de quem eu sou, de como eu sou. Então, a Judith, ela vai poder ser usada em muitos temas por vocês. E aqui, ela vai falar isso, ó, pensar é um ato, sentir é um fato. Então, você percebe claramente que para ela, o sentir é anterior do que o pensar. E para a Judith também. Para os autores clássicos, e ela vai tentar refutar, Hegel e tal, e ela vai falar assim, olha só, até na pequena infância a gente primeiro está agindo para depois compreender essas ações. E ela vai falar, na celeridade do mundo moderno, a gente faz coisas de modo tão mecânico que o pensar, ele vem depois do agir. Então não é que a Butler está falando para você não pensar e ser uma ameba, muito pelo contrário. Ela está falando que a gente tem que ter consciência do nosso corpo, e essa consciência do nosso corpo, o nosso próprio corpo, a existência do nosso próprio corpo, ele se dá na ação. Quando a gente começa a vivenciar, quando a gente começa a se relacionar na sociedade. Então vamos seguir. E aí nesse momento eu fiz essa ligação com a teoria da performatividade. Então, gente, olha o tanto de tema que você consegue usar a Butler com essa teoria da performatividade. O que é a teoria da performatividade? É a prática, o discernimento de que as ações sociais nos constituem humanos. Então, por exemplo, essa teoria da performatividade, ela é paralela a uma teoria que ela chama de teoria do reconhecimento. O que é a teoria do reconhecimento? Eu preciso que o outro me reconheça humano. E quando eu reconheço o outro como humano, eu sei que o que pode acontecer com ele pode acontecer comigo. Então eu posso não gostar dele, mas eu não quero, por exemplo, que ele não possa sair de casa sem ser atropelado.
Entende isso? É a alteridade, é esse conceito filosófico que eu queria que vocês pensassem, porque a alteridade é um conceito que vocês vão usar em muitas redações, entendem? Em muitos temas. Então esse repertório, ele é muito refinado. Então essa teoria do reconhecimento vai falar o quê? Que a partir disso vão surgir 2 tipos de ética. A ética da violência e a ética da responsabilidade. O que é a ética da responsabilidade para Butler? É quando eu olho para o outro corpo, vejo o outro de mim e eu não quero que ele morra. E a ética da violência para Butler é quando eu olho para o outro corpo, eu acho ele diferente do meu, eu me distancio daquele corpo e eu acho que a violência para aquele corpo é natural. Lembra quem, gente? Hannah Arendt. Então a Arendt, ela vai falar dessa banalização do mal, e eu acho que o jeito que a Butler exemplifica isso pode tanto permitir que você use como teórico a própria Butler ou a Arendt, ou se você quiser, você pode usar o antecessor da Butler, porque a Butler ela vai basear os seus estudos no grande amor da minha vida, aquele com quem eu queria casar. Mas ele é de outro tempo, só por isso, né? Os nossos caminhos não foram cruzados, mas Michel Foucault. Então o Foucault, ele vai falar, né, das práticas de sujeito, de dominação, dominação pela linguagem. A Butler, ela terminou o doutorado em 84, no ano que o Foucault morreu. E ele foi o grande... a grande referência dos trabalhos dela. E principalmente porque Foucault vai discutir a perspectiva da história da sexualidade, todas essas questões de dominação social, tal, que a gente discute tanto. E Foucault é sem dúvida, muito versátil, por isso que eu achei legal a gente discutir essa teórica hoje. E eu acho que é um marco para a carreira dela. Ela fez em Yale, a Universidade de Yale, e não me lembro agora em qual universidade americana ela é professora hoje. Ela é uma filósofa contemporânea e ela trabalha com linguística aplicada e literatura comparada. A perspectiva da análise do discurso, ela vai trabalhar muito como a linguagem constrói formas de dominação e poder dentro da sociedade. Então a ideia dela é muito convergente com a ideia do Foucault, vocês vão identificar bastante isso. E aí voltando para as teorias, para você anotar, arrasar e usar em vários temas, porque resumidamente, gente, é como se ela estivesse falando de padrão. Que padrão? Todo e qualquer padrão. A próprio padrão aqui da Macabeia, que é chamada de mulher feia. A desumanização dessa mulher. Será que essa vida importa quanto da vida de uma mulher socialmente compreendida como bonita, rica? Será que ela vai ter o mesmo valor social ou será que ela é invisível? Aí, o que a Butler vai falar? Ela vai falar que a teoria do conhecimento, do reconhecimento, engendra 2 éticas. A ética da responsabilidade, que eu vou me responsabilizar pelo outro corpo, porque eu vejo no outro corpo parte de mim, conceito de quê, gente? Alteridade, empatia. E ela vai falar que também pode engendrar a ética da violência. O que é a ética da violência? A ética da violência é quando eu me distancio daquele corpo, eu entendo ele como diferente de mim. Então a morte daquele corpo, a violência contra aquele corpo é banalizada. Hannah Arendt, dá pra gente fazer toda essa ligação. Então ela vai falar, gente, que é como se fosse assim, foi estuprada. Também, né, com essa roupa, olha o que essa mulher fala, gente, olha que incrível. Ela tá falando que a ética da violência é a naturalização, quase que a justificativa pra gente assumir que aquela violência é permitida e pode ser impune. Porque ela no último livro, ela vai falar assim, por exemplo, por que no Brasil mais de 1.000 jovens negros são mortos e menos de 1% desses casos são julgados e as pessoas não falam nada, porque as pessoas elas não se reconhecem nesse corpo. Por que no Brasil se morre tanto pessoas trans? Porque esse corpo é diferente do meu. Não há a ética da responsabilidade, a ética da violência. Vai falar também, né, ele é assim, se não fosse tão afeminado, sabe, né, gente, era POC. Porque se vestisse roupa de homem, de repente, entende isso? E eu começo a legitimar e a justificar a violência que o outro sofreu. A mulher morre por feminicídio, alguém pergunta para os parentes, por que mataram ela? O que ela fez?
Qual é a culpa dela? Entende isso? Quando eu começo a falar isso, eu estou deslegitimando a dor do outro. E quando eu deslegitimo a dor do outro, consequentemente, eu estou desumanizando os indivíduos. Entende o grande ponto? E eu entendo a Macabeia como desumanizada. E a Macabeia, no livro, o autor fala, ele fala assim, existe ou não existe? Ou será que essa mulher é só da imaginação? Não importa, a Macabeia são tantas. A Macabeia é só uma metáfora para representar tantas mulheres, tantos invisíveis sociais. E não só mulheres, homens, mulheres. Entendem isso? Então tá lá uma mulher gorda sofrendo opressão do marido e o marido tá, de repente, violentando-a pela aparência. As pessoas vão falar assim, também, né? Tão desleixada. Para Butler isso é o quê? É uma ética da violência advinda da falta de reconhecimento daquele corpo gordo como alguém, um de nós, como alguém que podia ser eu. Então, esse é o iniciozinho dessa teoria e do que a gente vai discutir na aula de hoje, porque a gente ainda tem muito livro para falar. Então, logo nesse primeiro momento, a gente tem muitos temas. Vou falar especificamente da Macabeia para um tema objetivo, que é a perspectiva de a história ser marcada por uma intensa dor de dente que ela sente todos os dias. Então, é uma dor ininterrupta. Isso tem tanto a perspectiva objetiva desses brasileiros pobres, carentes, que são acometidos, são mais vulneráveis, mais suscetíveis a problemas como até mesmo a perda dos seus próprios dentes, com uma perspectiva subjetiva, que é a prática de sorrir. A história ela é muito imbricada pelo desconhecimento da felicidade. A Macabeia, ela não se reconhece infeliz, ela não tem ciência da sua infelicidade, porque ela não conhece a felicidade. Então ela não tem parâmetro, ela não tem como comparar, ela não tem referência. Então, uma das epifanias é quando ela vai à cartomante, que ela descobre que, enfim, ela é infeliz, mas até então ela meio que se acostuma com todo esse viver, porque esse é o viver dela, essa é a realidade dela. Então, muitas vezes as pessoas vão falar que ela é passiva, mas essa é a experiência que ela tem. E se a gente não é submetido a outro tipo de experiência, é muito difícil a gente não ter referência na nossa vida. Então, para o tema da saúde bucal, daria para falar que a personagem da obra cânone A Hora da Estrela, Macabeia, é acometida por uma intensa dor de dente. Ela representa um grupo social muito marginalizado, um grupo social acometido por falta de cuidado, falta de saúde, e ela, sem dúvida, esse pode ser um exemplo para esse tema objetivo. Dentro dos temas subjetivos, logo dessa primeira página, eu destaquei a perspectiva do início, da criação da verdade, a coisa da coragem que a gente já falou. Destaquei, como eu disse para vocês, que pensar é um ato, sentir é um fato, saúde bucal como tema objetivo e sorrir como uma perspectiva subjetiva que remete à felicidade, que podem ser os temas, por exemplo, da UNB, da UFO, de faculdades que gostam de temas subjetivos, e até mesmo como a morte pode dizer sobre a vida, porque o autor vai falar assim, eu poderia começar pelo final, que aí eu falaria como o final justificaria o início, como a morte tem relação com a vida, e lembra a aula anterior que foi sobre o tema da morte. E eu acho que uma das frases mais bonitas do livro é essa aqui. Se há veracidade nela, na história, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, então o autor está falando assim, o que é verdade, o que é mentira, o que é inventado? O próprio ato de contar, será que mesmo as verdades deixam de ser verdades, né? Existe a história que um conta, a história que o outro conta, e a história que realmente aconteceu, tem gente que vai falar isso, né? Mas enfim, essa não é a parte a que eu quero me ater. Eu quero falar que ele diz que cada um deve reconhecer a história em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito. Ou saudade, por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. O que é a coisa mais preciosa que ouro, né? É o pertencimento, é o amor, é o outro, é a presença do outro. Me lembra Racionais, Vida Louca, parte 2. Quanto que você paga para ver sua mãe agora e não ver seu moleque nunca mais ir embora e você ter essas pessoas com você?
E aí Racionais vai falar nessa música que ele dá a casa, dá o carro, dá tudo. Porque essa presença, ela não tem preço, ela não tem valor. E aí, dentro de Modernidade Líquida, Bauman vai começar a falar que a transição da vida sólida para a vida líquida é quando as pessoas começam a perder valor em termos de humanidade para atribuir o valor maior à perspectiva financeira. Não é que a gente vá vender coco na praia, dar as mãos, fazer doação, virar franciscano. Mas ele está falando que o dinheiro é importante, só que há coisas que valem mais que ouro, que o dinheiro é complementar. Eu adoro dinheiro, amo comprar bolsas, mas eu amo muito mais meus filhos. Se for para não ter mais bolsa e ter só meus filhos, eu prefiro para sempre ter só meus filhos. E são essas as relações de que o autor está falando aqui no texto. Então ele está falando assim: ou saudade por lhe faltar, coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. O que é o seu delicado essencial, gente? O que é o meu delicado essencial? Eu leio isso como a própria humanidade, como a própria capacidade de ver a humanidade do outro. Eu vejo isso na teoria do reconhecimento da Butler, por exemplo. De não conseguir reconhecer a humanidade no outro, vocês entendem? Então, eu acho esse o trecho mais bonito. Ele fala: todos nós temos de nos reconhecer na história da Macabeia. Porque eu não estou falando só de pobreza de dinheiro, eu também estou falando de pobreza de espírito, de pobreza de falta, de pobreza... Então essa Macabeia é uma personagem universal, né? Aquele ditado popular que há quem seja tão rico, ou melhor, falei errado, há quem seja tão pobre que só tem dinheiro, que não tem tudo, todo o resto lhe falta, né? Então é isso, desse pedaço. Então, amores, vou focar em outros aspectos agora. Estou tentando explorar o livro de modo mais abrangente possível, porque vocês podem usar isso como repertório para muitos temas, muito. Então, quis fazer um estudo mais aprofundado, porque às vezes vocês usam esse repertório, mas de modo mais superficial, e é um texto muito rico para a gente usar de modo mais falho. Um dos temas que eu encontro aqui é a perspectiva da linguagem, porque o autor ele vai falar assim: é claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos, substantivos e verbos tão erguios que atravessam agudos o ar Mas aí ela fala assim: mas não vou enfeitar a palavra, pois se... Ela não quer fazer esse rebuscamento, ela quer uma linguagem simples. Então eu posso usar a Hora da Estrela como dos maiores textos da Clarice e uma narrativa, né, essa parte metalinguística que existe aqui, e aí você de repente falar que aqui ela não está valorizando o academicismo, ela não está valorizando o rebuscamento, ela está valorizando a linguagem fluida, a linguagem não informal, mas uma linguagem simples, uma linguagem para boa comunicação. Então, esse pode ser um repertório para, se você for criticar o academicismo e o distanciamento da linguagem formal de alguns grupos sociais. Pode até associar isso a Foucault, que vai falar que a linguagem é um mecanismo de poder e dominação. Então, ao contrário disso, Clarice aqui está propondo uma linguagem simples, ela não está trabalhando uma perspectiva de enaltecimento de academicismo, de linguagem, de complexidade de linguagem. Então também pode ser repertório para isso. Paralela a isso, tem-se o pouquíssimo letramento de Macabeia. Então ele vai falar assim: limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Então cabe a gente pensar o lugar social que a gente ocupa. Dá para associar isso aqui. Para quem não conhece, vai buscar a música Caravanas do Chico Buarque, né? Que eu acho que dialoga com essa parte aqui, com a ideia de ocupação social, com a ideia de higienismo também. Uma cidade toda feita contra ela.
Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita, sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal. Só tinha o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. Então isso causa a Macabeia até a falta de qualificação profissional. Gente, mercado de trabalho, tema do mercado de trabalho, da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Macabeia tem 19 anos e a Macabeia arruma um emprego de datilografista, mas ela já está com aviso prévio para a sua demissão porque ela cata as letras, ela escreve mal, ela não é apta para o ocupamento social. Vocês entendem isso? Então, esse é outro tema com o qual você pode dialogar aí com a Hora da Estrela. Quero antes afiançar que a moça não se conhece. Agora vamos para o tema subjetivo. A falta do reconhecimento do próprio corpo pela personagem. A moça não se reconhece senão através de ir vivendo à toa. Então ele já falou que ela só respira. Ela não tem ciência de si. Se tivesse a tolice de perguntar quem sou eu, cairia estatelada. Então, por exemplo, aqui, gente, ele deixa claro que essa mulher ela não tem ciência de si, que ela não conhece a felicidade, então ela acha que ela é feliz, ela não reconhece nela a infelicidade. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua, ninguém lhe responde com um sorriso porque nem ao menos lhe olham. Então vou voltar para Judite. Vamos voltar para Judite para a gente pensar aqui a nossa ideia. Vou pegar aqui um texto da Judite que eu separei para ler para vocês. Um fragmento, tá bom? Nada tão extenso. Ele vai falar bem assim, ó. Na nossa sociedade, o processo filosófico de separação entre mente e corpo fez que se criasse uma hierarquização entre o pensar e o agir, de modo que atribui-se um sentido social a questões da mente e outro sentido social a questões do corpo, como consequência. E por que isso tem a ver com Macabeia? Tem tudo a ver, porque aqui a Butler está falando assim, na sociedade em que a gente vive, o pensar é privilegiado em detrimento do agir. Então, por exemplo, as experiências da Macabeia, elas são desconsideradas, visto que ela não tem um letramento formal. A exigência do letramento formal e a depreciação em detrimento do letramento informal. Eu posso usar isso para a perspectiva de temas de educação, para a perspectiva até mesmo de um termo que eu anotei aqui no livro, a invisibilidade social, porque aí quem trabalha com o corpo tem um valor social. Quando eu digo corpo, eu digo trabalho braçal, e quem trabalha com o intelecto tem outro valor social, e aí cria-se uma hierarquização de gente. Entendem isso? Então a Butler vai discutir isso também. Ela vai falar por que quem tem trabalho braçal ganha menos? Ela vai falar que essa é uma herança cartesiana da separação entre o corpo e da mente. Foucault, assim como Butler, propõe a diluição, a separação e, consequentemente, a diluição dessa hierarquização. Para eles, deve haver, no contexto social, uma inversão epistêmica, ou seja, ele quer uma mudança cultural, pois a mente faz parte do corpo. Uma mudança epistêmica, uma mudança na forma como se atribui sentido ao mundo social, é fundamental para se reconhecer a humanidade de alguns corpos. Essa separação, de alguma forma, esvazia alguns corpos do lugar do reconhecimento do pensamento. Então perceba, Macabeia nem é valorizada enquanto seu pensamento e ela nem é estimulada a pensar, ela não tem nem consciência do próprio corpo. E dentro desse contexto, ela caminha na rua, ela vai sorrir para as pessoas, mas as pessoas não vão vê-la. E ela que sonha em ser estrela de cinema, ela queria ser vista. Então, ela é acometida por uma invisibilidade social muito extensa, e isso é muito sério. Tá vendo como a Butler vai dialogar aí com esse texto perfeitamente? Então, esse pedaço aí
ele é bem importante. É como se a intelectualidade fosse um quesito para a consideração da humanidade do outro. Sabe de que eu me lembro nesse contexto? De Vidas Secas. Me lembro do Fabiano. O tanto que o Fabiano foi desumanizado em virtude do seu pouco letramento em Vidas Secas. Entendem isso? Então, acho que dá para relacionar todas essas coisas e pensar essas situações. São muitos temas aqui dentro desse texto. Continuando. De novo, ela volta na ideia da Butler aqui. Para mim, elas dialogam muito. O seu ritmo, às vezes, é descompassado e tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. Dos fatos não há como fugir. Olha se não é Butler, ela está falando assim, o agir, os fatos, não tem como fugir dos fatos. Mesmo que ela não esteja refletindo a sua vida, o que importa aqui é a relação que ela tem com a sociedade e como a sociedade se relaciona com ela. Então, é muito interessante, assim, analisar o dialogismo entre Butler e Clarice. Gente, então vamos lá. A Macabeia perdeu os pais, ela tinha 2 anos, então ela nem lembra dos pais. A tia a criou, não era assim muito carinhosa, cuidadosa. Essa tia morre, ela vai para o Rio de Janeiro, mora numa casa de pensão com outras moças. O autor diz que, igual a ela, tem várias outras tantas, então a Macabeia é sim um perfil social e não um individual. Ele está contando aquela história para que a gente se reconheça dentro da própria história, como ele sugeriu. E aí, dentro desses contextos, ele fala que a vida dela é uma vida vazia, que ela inspira, expira, inspira, expira, respira, respira, respira. E ele diz que o viver dela é ralo, que ela praticamente nada faz. Uma das poucas coisas que lhe davam prazer era comer goiabada com queijo, e a tia vivia colocando-a de castigo e ela não era privada daquilo. Tanto é que quando ela começa a namorar, ela tem aquele amorzinho assim, aí ela lembra, ai, goiabada com queijo, é a referência dela, assim. E uma das coisas que me chama muita atenção é a intertextualidade desse texto com outros. Então tem uma passagem que me lembra a Terceira Margem do Rio, e tem uma experiência muito intensa com o espelho. Quando ela tá no trabalho e ela quer de repente pensar em alguma coisa, ela se distrai, ela vai pro espelho, ela se olha para tentar se reconhecer. E aí eu quero parar um minuto disso e falar um pouquinho desse aqui, Machado de Assis. Perfeito. O conto Espelho, para mim, toda vez que eu leio ela saindo da sua mesa para ir ao banheiro, ficar se olhando no espelho, eu lembro disso aqui. Isso aqui tem tudo a ver com a Butler. O subtítulo é O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. O que conta aqui? Conta a história que 4 ou 5 cavalheiros debatiam numa noite e um vai contar uma história. Ele fala que ele prefere escutar, nananã, mas já que ele tem que falar, ele vai falar. É um alferes, um cargo militar de alta patente, e o cara consegue ser alferes. Aí tu fala, uau, alferes, gente da família que ele nem conhecia mais, a coisa do status, da representação. E aí gente que ele nem tinha mais contato, começou a querer ter contato com ele, porque ele era alferes. Aí um dia, gente, a tia chamou e falou, você vai passar uma semana comigo, e todos os empregados cuidavam dele. Nossa, chegou o alferes, e a tia cuidando dele e tal. Aí o filho dessa mulher ficou doente e deu lá, sei lá, uma praga que todo mundo teve de sair, ele ficou sozinho. No começo ainda tinha um ou outro empregado ajudando e ele se viu sozinho. E de repente, gente, ser alferes não significava para ele mais nada. E ele começou a se esvaziar. Porque na verdade não era ele ser alferes, era a experiência social que aquilo lhe conferia. Tem tudo a ver com o que a Butler diz.
que o importante é o reconhecimento do outro. Então, ele descobriu que quando ele, o conto se chama Espelho por isso, quando ele colocava a farda de alferes e ia para o espelho, ele atribuía novamente significação a essa coisa do alferes, entendem isso? Então, nesse momento, ele começava a se sentir um pouco mais acalentado, que era a perspectiva da representação. Era como se o espelho dialogasse com ele, era como se o espelho o reconhecesse da forma como ele queria que ele fosse reconhecido. E como são as coisas das máscaras sociais. Bem, esse texto do Machado, ele podia ser assunto de uma aula inteira, mas eu queria mostrar que aqui, de alguma forma, no espelho ela vai se examinar, ela vai olhar as manchas no rosto, ela vai olhar tudo, ela vai se observar. Eu separei aqui as sequências da vida dela. Então, com 2 anos, como eu falei, os pais haviam morrido. Eu posso usar para o tema da orfandade, as pessoas órfãs e a falta da estrutura familiar. Lembrando, gente, que a própria Constituição vai trazer a família como um bem que precisa de proteção especial. Então, é até uma pauta muito importante do governo atual, a pauta da família. E aí você pode, de repente, usar essa desestrutura e essa vulnerabilidade da Macabeia aumentada em virtude disso. Uma parte aqui muito marcada, então ela vai ao espelho e ela tenta se reconhecer como mulher. Me lembra Simone de Beauvoir, porque ela fala assim: o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. Então ela nem como mulher, como uma pessoa a ser desejada, ela se considerava. E o fato da Simone de Beauvoir falar: não se nasce mulher, torna-se mulher. Que mulher social é essa também que a Simone está colocando? E por que que Clarice vai fazer essa? Olha a discussão. Uma mulher não parecia ser mulher, não parecia ser a sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque até no capim vagabundo há desejo de sol. Então vai falar da própria sexualidade dessa Macabeia, né? Que ela era gente, embora ela tivesse essa vida tão vazia, tão cerceada. E aí a coisa do espelho também representa isso, né? Que ela queria se ver, ela queria se sentir, ela queria se reconhecer, mas aquilo parecia que não era a sua vocação. Olha que coisa forte isso, né? A coisa da máscara social. A menina não perguntava para ninguém, porque ela achava que não tinha ninguém para responder nada, então ela não queria responder suas perguntas, suas coisas. A sociedade técnica, onde ela era um parafuso dispensável, mas uma coisa descobriu inquieta: já não sabia mais ter tido pai ou mãe, tinha esquecido o sabor. Então é uma experiência de um abandono total, de um abandono familiar, porque ela não tinha outros parentes, ela não tinha amigos. E dentro da perspectiva econômica, ela era um parafuso dispensável. Então é como se ela falasse assim: ela esqueceu o sabor do que é ter alguém. Na verdade, ela nunca o conhecera, porque ela nem sequer lembra. Dentro da perspectiva social, se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como às vezes, às vezes do outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo. Olha que forte isso. O próprio narrador fala assim: se você é rico, você tem que sair do seu lugar de conforto e perceber que além da sua bolha social existem macabeias. Fique esperto, tenha mais responsabilidade com o mundo. E aí ela faz uma ironia muito maior. Mas se é pobre, eu sei que você não me está lendo. Eu sei que você não está lendo meu texto porque é supérfluo ler esse texto. Olha como é forte isso. Olha o que é o papel da educação, a próprio tema clichê da leitura e a importância da leitura, de quem lê, a importância da arte, a importância da cultura, né? Então, chega o momento em que a Macabeia conhece
a pessoa com ela namora, é quase ali um fluxo de humanidade. Era um namoro muito morno, mas para ela era uma coisa muito importante, porque era uma troca, era uma experiência. E aí, gente, ela começa a lidar com um relacionamento extremamente abusivo, porque ele bestializa a fala dela. Ele fala que ela é insossa, que ela é feia. Quer ver? Havia um anúncio mais precioso que mostrava em cores um pote de creme para a pele de mulheres, ou simplesmente não eram ela. Então, sempre que ela tinha uma referência de mulher bonita, não era ela. A coisa do padrão de beleza é muito importante. Aí volta lá na Butler, de o padrão humanizar um grupo e desumanizar outro. Se o padrão de beleza ele é muito restritivo, naturalmente ele desumaniza outro grupo. Ele torna esse grupo distante de mim, diferente de mim, e naturalmente as violências do Pierre Bourdieu, as violências simbólicas, elas vão acontecer. Situação de fome, gente. Muito forte a situação de fome. Chega um momento que pela primeira vez ela vai ao médico, o médico pergunta o que ela come. Ela toma Coca-Cola, a influência da mídia também e da perspectiva do capitalismo muito forte no texto da Clarice como crítica. E aí ela bebe Coca-Cola, ela come cachorro quente e toma café. Aí ele fala, mas você tem que comer macarrão, você tá só a pele e o osso. E ela pergunta, o que é macarrão? A coisa é como se ela tivesse assim 30 quilos de tão magra. Me lembra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Esse pedaço aqui é muito bonito. Então, valeu-se de uma mentira para convencer mais que a verdade. Chegou um dia que ela falou assim, meu Deus, eu vou descansar. Ela falta trabalho 2 vezes. E ela mente. E ela falou assim, parece que se eu falar a verdade, ninguém vai aceitar, então eu vou mentir. Então, tem essa dicotomia. Isso aí, gente, para o tema da UNB, se cair mentira, essas concepções do que é verdade, rola isso 2 vezes. E a mentira pegou. Às vezes, só a mentira salva. Ela teve pela primeira vez na vida uma coisa mais preciosa, a solidão. Gente, vamos falar rapidão do tema da solidão? A solidão, no mundo contemporâneo, muitas vezes ela é tida como apenas assim uma coisa ruim. O Wave do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Então, a relação entre felicidade e solidão como se fossem coisas antagônicas. Só que, na verdade, como ela nunca experimentou essa solidão, ela também não teve tempo de pensar em quem ela era. Você só reconhece quem é você, qual é a sua vivência, qual a sua prática de vida, se você tiver 1 minuto para pensar em si. Isso tem tudo a ver aí com o confinamento, da quarentena, em que as pessoas, elas se sentem sufocadas pela solidão, porque talvez na solidão seja o momento de ela pensar quem sou eu e o que eu estou fazendo da minha vida. Se eu sou só uma máquina de reprodução humana que faz o padrão que a sociedade espera de mim, uma expectativa social, ou se efetivamente eu tenho uma vida em pelo menos algum minuto do meu dia. Então, a solidão ela pode ser uma experiência categorizada por alguns filósofos como solitude, que é a prática do bom usufruto dessa solidão, de você se reconhecer, de você ficar com você, de você entender seus pensamentos. Como que você, por exemplo, vai se amar se você nem se conhece? Possivelmente você vai amar muito mais o outro, que você observa, que você analisa, que você avalia. Se você não tiver um tempo de se avaliar, você vai se tornar uma pessoa melhor como, você vai se gostar mais como. Possivelmente você vai ficar mais vulnerável, por exemplo, a um desequilíbrio emocional, visto que você não sabe os seus pontos fracos, as suas qualidades, os seus defeitos, você não se reconhece. Você não sabe quem é você no mundo. Então aqui, esse momento, ele é muito importante para ela. E essa solidão significou para ela liberdade, porque ela voltou para esse quarto, as moças não estavam porque elas estavam trabalhando, e ela teve pela primeira vez ali um momento de ócio. Ela chegou a se sentir culpada com isso, mas foi tudo que ela quis. Então, aí entra bem a parte da relação, depois desse trecho dos 2 nordestinos. O rapaz também era nordestino, metalúrgico, e tinha uma vida social próxima.
E aí é bem a hora que ele conhece ela. Aí ela fala assim, eu me chamo Macabeia. Ele fala, Maca o quê? Aí ela responde, Beia. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Então desde o começo ele é muito grosso com ela. E aí, gente, essa imposição masculina pela grosseria com a mulher é muito forte. Isso é muito retratado aqui. A Clarice tem um cuidado muito especial em mostrar diálogos dele com ela. E esses diálogos é uma forma de denúncia, é uma forma de mostrar para outras mulheres. E isso aqui, gente, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, às vezes com o nosso namorado, às vezes com o nosso irmão. E aí, ela já o amava, que não sabia mais como se livrar dele. Estava em desespero de amor, mas ela ia aguentando, porque para ela aquilo era normal. Ficava faminta, mas não de comida. Era de um gosto meio doloroso que subia o ventre, arrepiava o bico dos seios. Então ela tinha a curiosidade do sexo, ela sonhava com um dia que ele fosse chamá-la para casamento, até que ele acha que é melhor casar com a amiga dela, então ela é traída e é uma grande decepção para ela. E o tempo todo ele bestializa a fala dela. E ela fala, por que você não me telefonou? Ele fala, telefonar para ouvir suas bobagens. Então tudo ele trata ela bem assim, mas bem mal mesmo. Bem horroroso. Um relacionamento bem frio. Aí mostra que ele era meio que ladrão, assim. Ele não podia ver uma coisa na fábrica que ele pegava. Não contou que roubava no mictório da fábrica. O colega tinha deixado na pia quando lavava as mãos e ele roubou alguma coisa lá, um pertence. Ninguém soube quem ele era verdadeiramente. Então, na verdade, ele queria se impor diante dela como muito bom, mas ele era mais um marginalizado, mais ferrado e fazia mais coisas erradas em virtude disso. Chamava ela de magricela esquisita. O padrão de beleza é assim, opressor. É aquele homem que vai ridicularizar a mulher, chamar ela de idiota, falar, ó, você tá fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Então, assim, a bestialização, gente, a coisa do intelecto como fundamental para a humanidade. Então, ele vai bestializar muito dentro das relações abusivas, a fala dela, o olhar dela. Então, tem a parte da fome é muito marcada. Ela, inclusive, o médico pergunta para ela se ela já tinha vomitado. Ela fala, vê se eu vou vomitar para desperdiçar comida. E ela estava sentindo muitas dores, sofrendo muito com essas questões, mas ela fala que não podia vomitar, porque ela não podia desperdiçar comida. E aí, a amiga dela, lá do trabalho, que fica com o ex-namorado, para tentar amenizar a situação, o desconforto entre elas, ela fala assim, olha, eu só tô com ele porque uma cartomante disse que esse era o meu destino. Então, por que você não vai a essa cartomante? Ela fala, mas eu não tenho dinheiro, tal. Aí a amiga dá o dinheiro e ela mente novamente, vai a cartomante. Nesse momento é que ela vai ter ali a epifania. E aí tem uma coisa muito marcada que é em relação a ser moça de família, porque ela era virgem e o namorado fala, você não entende disso, só as moças do Porto que entendem. Então tem muita coisa da prostituição, a denúncia da prostituição no Nordeste, ele fala, a prostituição lá em Alagoas, e chegando lá na cartomante, a cartomante fora prostituta e vai contar um pouco para ela como que era. E aí a cartomante conta que ela fazia aquilo e que ela era limpa, que ela vendia o corpo que era dela e que ela estava só tentando sobreviver e que ela até tinha um namorado que não era dado ao trabalho, que ela sustentava esse namorado e ela se apaixonou por esse namorado, mas um dia esse namorado também foi embora. E aí a cartomante fala bem assim, com ele era amor, com os outros eu trabalhava. Depois que ele desapareceu, eu, para não sofrer, me diverti amando mulher.
O carinho de mulher é muito bom mesmo. E eu até aconselho, porque você é delicada demais para suportar a brutalidade dos homens. E se você conseguir uma mulher, vai ver como entre mulheres o amor é mais fino. Então a cartomante fala isso pra ela e ela era virgem. Ela fala assim, eita porra. Aí ela fala, você tem chance de ter uma mulher? Aí a cartomante pergunta pra Macabeia. Aí ela fala, não senhora. Não, senhora, até porque ela estava lá super apaixonada ainda pelo outro. E aí, talvez em um devaneio de falar o que ela quer ouvir, ou enfim, de tentar resolver a vida dela, a cartomante sugere isso e a cartomante surpreende muito ela, porque quando ela chega lá, a cartomante sabe que ela perdera os pais aos 2 anos. E aí a cartomante começa a contar a vida dela. Quando a cartomante começa a contar a vida dela, ela começa a se reconhecer e a cartomante fala, nossa, joguei as cartas? Que vida desgraçada é essa? Ela fala, desgraçada, mas eu sou feliz. Feliz? Aí ela começa a falar, olha só essa mulher, como ela te criou e depois você veio pra cá e você passa fome. E aí ela começa a perceber que ela era infeliz. Ela começa a se reconhecer dentro daquele corpo infeliz. E aí a cartomante começa a falar pra ela, e eu só falo a verdade. Você viu a moça que saiu antes de você? O tanto que estava com os olhos tão marejados é porque ela morreria daqui a pouco e eu tive de contar. Então eu vou contar o que vai acontecer com você. E aí ela começa a contar que a vida da Macabeia vai se transformar. Ela começa a falar, ele vai voltar? Não, ele não vai voltar, vai vir uma outra pessoa, um estrangeiro, e ele vai ser rico, e você vai ter outra vida. E ela começa a dar uma perspectiva de sonho, coisa que a Macabeia nunca tinha, que era a perspectiva de futuro, para essa Macabeia, e aí que ela tem a epifania de que a vida dela era muito desgraçada e que a vida dela podia ser diferente e que efetivamente ela não era feliz. E a mulher começa a falar para ela o que era de repente o padrão de felicidade para que ela atendesse à necessidade dela, dando pelo menos uma vida digna de comer, por exemplo, e de se sentir amada de repente. Então a mulher começa a contar isso pra ela e ela começa a ficar vislumbrada. E ela começa a se sentir, e aí ela fala assim, mas o que eu faço para que os meus cabelos tenham mais volume? E ela começou a perguntar coisas, porque eu acho que ela começa a pensar assim, bom, e se ele chegar e eu não estiver pronta? Mano, então eu vou me arrumar pro rolê. Aí ela começa a falar, e esse rosto manchado que eu tenho? E aí, gente, me lembra muito a ideia da padronização da beleza, o quanto que as mulheres, muitas vezes, elas vão desistir delas mesmas, elas não vão se olhar no espelho, elas não vão tentar encontrar nelas uma beleza, porque um homem disse que elas eram feias, ou porque a sociedade disse que elas eram feias. Sabe? E a Macabeia começa a querer se experimentar outra Macabeia e ela fica vislumbrada naquele momento. Então quando ela vai embora, aí ela conta pra cartomante que queria ser a estrela, e quando ela vai embora, numa encruzilhada, assim, na hora de atravessar a pista, ela tá tão avoada que vem um carro rico e a atropela. Nessa hora ela tá ali meio se debatendo, e passa tudo na vida dela, assim, que ela não pode morrer, que de repente tá ali porque tá tudo mudando, que vai ser um novo momento, e ela percebe que tá todo mundo olhando pra ela. E ela tem um momento de êxtase, porque as pessoas não olhavam pra ela. Lembra que ela era... Gente, a Macabeia é o exemplo da invisível social. Ninguém olhava pra ela ria para as pessoas na rua, mas ninguém a via. E naquele momento ela teve a hora da estrela. Me lembra Augusto Matraga. A hora e a vez de Augusto Matraga. Todo mundo tem a sua hora, todo mundo tem a sua vez. E essa foi a hora da estrela. A única... Gente, e mexeu comigo demais esse livro. Nossa, mas mexeu comigo. Eu fiquei tão triste. Quando eu li, eu já sabia de tudo. Que ela ia morrer, nananana. Mas quando eu leio os detalhes de quem era Macabeia e eu percebo que ela era morta antes de morrer, acho que dói mais. Que ela não viveu. Então, na verdade, a mudança seria ela viver e não ela morrer, porque ela já era morta. Ela já era invisível, sabe? Então eu fiquei muito reflexiva. Muito reflexiva, muito reflexiva. E aí eu pensei na Butler falando que existem corpos que são dos humanos, que estão mortos, que podem morrer e que ninguém vê.
E eu pensei que as duas pensadoras contemporâneas, elas estão nos sugerindo observar a Macabeia dentro de nós e a Macabeia nos outros. A não observarmos só a Macabeia quando ela morrer, quando ela vira um dado estatístico, né? E o que a gente vai fazer da nossa vida, da nossa experiência social? Ou a gente vai ter ética da violência ou a gente vai ter ética da responsabilidade? Acho que as coisas se casam nesse ponto, sabe? Nessa parte da teoria da Butler. E como proposta de intervenção, a Butler propõe aquela aliança, né? Então, eu nem lembro mais como ela chama a aliança, mas a proposição da Butler é que se faça uma aliança entre os diferentes. E por que foi tão destacado a coisa dela ser nordestina, a ideia da xenofobia? Então, quem são os corpos que a Butler está falando, né? Não tome a Butler só como a mulher lá da polêmica do gênero, não toma não. Toma a Butler que discute o corpo do refugiado. Ela é judia, está refugiada nos Estados Unidos, como a Arendt, também judia, que foi para os Estados Unidos, né? Tem muito ponto em comum com a Arendt, com Foucault. A aliança com grupos de identidades antagônicas. A aliança para se estabelecer o direito de viver e amar, livre de mágoas, de defender e preservar espaços de desejo na vida pública e privada. Mas tudo isso só pode acontecer com o comprometimento de vivermos juntos em meio a diferenças. Viver junto pode ser muito difícil, não é sinônimo de felicidade, mas deve seguir um imperativo ético e político. Então, apesar de nos mobilizarmos pelo direito ao desejo e ao amor, por liberdade corporal e contra a violência, não significa que desejamos e amamos todos ao nosso redor. Por isso as alianças são difíceis e tendem a ser encontradas no conflito, na ruptura. Agir juntos não pressupõe ou produz uma identidade coletiva, mas um conjunto de ações afirmativas e dinâmicas que incluem apoio, disputa, fratura e solidariedade. Gente, o que a Butler está sugerindo aqui é que a gente reconheça identidades mais plurais, que a gente humanize. E aí, para terminar a nossa aula, eu também separei aqui o pensamento do Boaventura de Souza Santos. Na aula de Herdeiras do Mar, eu falei muito que a discursividade é muito importante para a humanidade. Isso é o pensamento da Butler. A gente precisa conhecer a história dessas pessoas, a gente precisa reconhecer no outro, o outro como parte de mim, que é o conceito de alteridade. E se eu consigo fazer isso, eu consigo pensar a ideia de coletividade de modo muito mais próximo, eu consigo pensar uma economia criativa, coletiva, eu consigo crescer em qualquer regime político. E o Boaventura de Souza Santos, ele vai falar exatamente isso, ele vai falar do epistemicídio e de como a falta de conhecimento sobre determinadas pessoas faz que nós nos distanciemos muito dessas pessoas. Então eu vou deixar para vocês registros dessa página aqui do Boaventura de Souza Santos, com pequenos resuminhos, para vocês lerem na página da sala virtual. E acho que dialoga também com o retrato de Dorian Gray. Tudo que envolve padrão dialoga muito bem com a Hora da Estrela, com a cultura de Butler. Falando especificamente da perspectiva da sexualidade, a gente sabe que o Oscar Wilde teve essa obra censurada, ele foi preso por denúncia à sodomia, ou seja, o que aconteceu com o próprio autor desse livro é o não reconhecimento da vida dele, é o não reconhecimento da existência dele, vocês entendem isso? Então, quando ele coloca aqui o envelhecer e a decrepitude moral no espelho, não é só a decrepitude dele, é uma decrepitude de toda a sociedade, é uma metáfora. E o que é belo e o que é bonito é o padrão,
que é o que se busca, o que se espera, mas não necessariamente é a realidade. Eu posso usar para os temas das redes sociais, das máscaras sociais. Perceba, né? Eu quero tanto fazer uma selfie e ficar sozinho, agora eu tô sozinho em casa para fazer essa selfie, isso não me alimenta. Porque como a Butler diz, para que eu me reconheça gente, eu preciso da interação. Essa é a teoria dela, né? A teoria do reconhecimento. Então eu espero que vocês tenham gostado muito de ter feito a análise comigo dessa obra. Acho que tem um último detalhe que eu esqueci de falar, que é o fato de o Rodrigo, narrador, que é um personagem tão importante quanto a própria Macabeia, representar a própria Clarice, e essa ironia que ela faz conosco, né, de ela ter usado um nome masculino, talvez porque esse nome masculino tenha mais força dentro desse discurso, dentro dessa sociedade, mas que também grita que eu sou mulher e eu vou fazer um grande clássico, e eu vou fazer o que eu quiser, porque eu posso fazer o que eu quiser. Né? E ela se apaixona pela Macabeia. O Rodrigo, ele fala, minha Macabeia. Ele fala, eu estou aqui registrando, mas se você encontrar na rua, abrace-a. Não a tome como invisível, né? Cuide dela. Então, é o cuidado com o outro. É quase como ele falasse assim, reconheça a humanidade da Macabeia, por favor. Né? Não pense que só você é gente. Não pense que só você tem direito de existir. Mais ou menos é isso. E me lembra muito, gente. É quase difícil uma aula de eu não falar dele, mas me lembra muito o ensaio sobre a cegueira do nosso Saramago, porque ele vai falar também disso, né? Ele vai falar como alguns são invisíveis dentro do contexto. E o fato de alguns serem invisíveis engendra muitos problemas, porque a gente vive em sociedade e se só uns importam, aí tudo vai explodir, vai haver um recrudescimento de muitos problemas, né? Então, espero que vocês tenham gostado. São leituras múltiplas. Eu acho que vocês vão conseguir usar em muitos temas, muitos temas. É uma leitura muito abrangente. Dá para usar tanto em temas objetivos quanto em temas subjetivos. E de uma literatura muito humana, que quer falar da beleza humana. Não é essa literatura que vai falar assim, ai, a moça bonita, padrão, nanana. Essa moça é linda e padrão, mas a Macabeia também é linda, né? E você vê a cartomante, quando ela sugere o amor homoafetivo ali entre duas mulheres, ela o aconselha tal qual ela aconselha o hétero. A Macabeia fala, não conseguiria. Ela fala, então, dentro do sonho, ela cria um príncipe encantado para Macabeia, né? Aí, a Clarice, ela vem mostrar que as humanidades, elas existem, que os desejos existem e que eles são anteriores ao próprio pensar, né? Então é isso, gente. Eu vou embora agora de vez, eu já dei tchau várias vezes. Beijos!